Olá, boa noite a todos. Deus abençoe em nome de Jesus. Estamos aqui mais uma noite para estarmos compartilhando e refletindo sobre uma palavra da parte de Deus e depois orarmos por todos aqueles objetivos que nós temos orado todas as noites. Que Deus abençoe a sua noite. Como é que foi seu dia? Foi bom? Espero que tenha sido. Dias de luta, é verdade, mas dias de vitória. As pessoas já estão chegando e sejam todos bem-vindos aí em nome de Jesus Cristo. Compartilhe essa live, convide pessoas, porque o objetivo aqui é fazer uma corrente de oração em prol da cidade, do país, em prol das pessoas que se encontram deprimidas, muitas pessoas em depressão. E nós precisamos orar a respeito disso, para que Deus venha curá-las, para que Deus venha abençoá-las. Então, antes de nós começarmos aqui, peço a tua ajuda, compartilhe essa live, convide pessoas, convide amigos. Jô, seja bem-vinda. Priscila, seja bem-vinda. Yolanda, minha amiga, Deus te abençoe, seja bem-vinda em nome de Jesus. Clay Domingos, Deus abençoe, meu irmão. Dê um abraço na Dimara, em nome de Jesus Cristo. Convide aí as pessoas, convide os amigos. Vamos fazer uma reflexão sobre a santa palavra de Deus. Neste momento são 11h17. Andresa, seja bem-vinda. E nós vamos falar a respeito daquilo que inquieta os corações. O que é que te deixa inquieto? O que é que vem te preocupar? Imagina você ter uma vida isenta de preocupações. Que bênção, hein? Não se preocupar com a escola das crianças, não se preocupar com as contas que se tem a pagar, não se preocupar com as notícias ruins, e olha que elas são muitas, de todas as partes do mundo. A gente liga os noticiários e são só tragédias e mais tragédias, e temos o coração propenso a nos preocupar. Mas e se ao invés de nos preocuparmos, nós tomássemos outra posição, nos esforçássemos para tomar uma outra posição, um outro rumo? Porque a preocupação ocupa a nossa mente, ocupa o nosso coração. A preocupação faz a gente perder muito tempo. Nós não encontramos soluções na preocupação. A preocupação só traz preocupação, você percebeu? A preocupação aumenta a pressão arterial, a pressão aumenta a glicemia, a preocupação aumenta a insônia. A preocupação em excesso traz angústia. E como eu disse, traz a depressão, que é a doença do século. Quantas pessoas pensando em tirar as suas próprias vidas? Tantas pessoas, mediante tantas preocupações, acabam cedendo às pressões e acham mais fácil ceifar as próprias vidas. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus Cristo, essa noite eu tenho uma palavra de Deus para você. Em Filipenses capítulo 4, no versículo de número 6, o apóstolo Paulo nos escreve, nos deixa um conselho muito importante. Ele diz assim no versículo 6, não estejais inquietos por coisa alguma. Ora, Paulo diz, não estejais inquietos por coisa alguma, e aí a gente pensa assim, é automático, né? É muito automático a gente pensar quando alguém diz assim, não se preocupe. A gente pensa assim, e às vezes a gente fala, né? Você fala para mim não me preocupar, porque o problema não é seu. Porque se você tivesse na minha pele, você iria se preocupar. Você não sabe o que eu estou passando. Queridos, isso é uma verdade mesmo. Cada um sabe a dor que sente.
Cada um sabe a intensidade da dor que carrega, do peso que carrega, da responsabilidade que carrega, não é verdade? Mas vamos completar o versículo de número 6 que diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições, os vossos pedidos, sejam em tudo conhecidos diante de Deus, pela oração, súplica e ação de graças. Preocupação nunca resolveu problema algum. Aliás, preocupação gera mais problema. Antes de nos preocuparmos, que tal apresentarmos as nossas causas a Deus? Apresente as suas causas a Deus. Apresente as suas petições a Deus. Quando nós nos sentimos ofendidos aqui na terra, injustiçados, seja pela causa trabalhista, seja por uma ofensa que alguém dirigiu a nós, nós procuramos um advogado, e esse advogado forma uma petição, e essa petição ela é entregue a um juiz, e o juiz determina ali o que deve ser feito. Mas nessas coisas que nós carregamos dentro de nós, doenças, enfermidades, problemas financeiros, problemas familiares, problemas no casamento, problema com filhos nas drogas, marido na bebida, inquietação de alma. Por que te inquieta minha alma? Por que te afliges dentro de mim? O que faremos para resolver estes problemas? Apresentemos nossas causas, nossas petições a Deus em oração, em súplicas. É suplicar, é rogar, é pedir com intensidade. Porque uma coisa é certa, não é verdade? Quando você vai com o seu filho no mercado, ele diz assim: pai, me dá um chocolate. E aí você não está muito disposto a dar o chocolate para a criança, e ele diz só: me dá um chocolate. Você fala: depois a gente compra. E aí a gente vai até o final das compras no mercado, passamos as compras, vamos embora, esquecemos do chocolate, porque foi um pedido que não foi incisivo, não foi insistente. Mas quando a criança fala: me dá um chocolate. Pai, eu quero um chocolate. Pai, me compra um chocolate. Pai, eu preciso de um chocolate. Não nos sobra alternativa a não ser comprar e dar o chocolate. Com Deus é diferente, não é diferente. Nós precisamos ser persistentes, perseverar em oração. Mas acontece que, como eu disse ontem, existe o tempo do homem e o tempo de Deus. O tempo do homem é o tempo Cronos. É o tempo que esse relógio aqui, marca. Algum engenheiro criou as engrenagens, algum físico fez algum estudo e criou o tempo Cronos, o tempo do homem. Esse relógio aqui, não é meu, é do Vagninho, do meu filho que está aqui do meu lado. Esse relógio é dele. Ele adianta o relógio, ele atrasa a hora que ele quiser. Mas existe um tempo que é o tempo perfeito, que é o tempo de Deus, o tempo Kairos. É aquele tempo em que só o Pai conhece o momento correto de fazer as coisas. Mas enquanto as coisas não acontecem, enquanto as petições não acontecem, nós não podemos ficar inquietos. E quando a alma fica inquieta, a mente fica inquieta, nós não produzimos direito. Isso pode gerar doenças psicossomáticas, que são enfermidades que já existem algumas células doentes dentro de nós. Eu não sou médico, longe disso. Mas conforme as preocupações, aquilo vai afetando mais ainda e aumentando e potencializando mais que aquelas células fiquem doentes. E aquilo que não se nada acaba se tornando uma enfermidade que a mente acabou gerando. A ansiedade é uma delas. A ansiedade é a antessala da depressão. Então, enquanto esperamos ansiosos aquilo que aconteça, o que vai acontecer, o que nós pedimos para Deus, o versículo 7 nos dá
já uma saída para essa equação, uma resolução, que diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos, guardará em Cristo Jesus. Então, quando você está inquieto, com alguma preocupação, com alguma questão que talvez seja impossível de ser resolvida no trabalho, no lar, na escola, na família, e você apresenta essa petição a Deus e espera ela acontecer, você tem que buscar paz em Deus, porque a paz de Deus excede todo entendimento. A paz de Deus é aquela paz que em meio à nossa vida está um caos, a gente está em paz. Lembra daquela passagem que os discípulos enfrentaram a tempestade, uma tempestade terrível, e todos desesperados, e foram lá acordar Jesus, que dormia no meio da tempestade, o barco balançando para lá e para cá, Jesus dormindo tranquilo na almofada. E eles falaram: mestre, não te importa que nós pereçamos? Por que ele estava ali descansando, tranquilo, enquanto a tempestade estava a ponto de afundar o barco? Justamente porque a paz de Cristo excede todo o entendimento humano. As notícias são péssimas, os diagnósticos são péssimos, a sentença do juiz é péssima, o caos está instalado, mas nós estamos em paz, porque a paz de Deus excede todo o entendimento e guardará os nossos corações. Deus guardará os nossos corações. A nossa alma estará em paz e guardará os nossos sentimentos. Aonde? Num cofre? Num banco? Não, guardará em Cristo Jesus. Fica em paz. Entregue o teu coração nas mãos do Senhor. Ele vai pegar o teu coração, que é a central da sua alma e dos seus sentimentos, e vai guardar em Cristo, que é a paz que excede todo entendimento. Fique em paz, meu irmão, fique em paz, minha irmã. Nenhum milímetro da sua preocupação vai resolver o seu problema. Preocupação nenhuma resolve o problema, não adianta se preocupar. O fato de eu deixar de me preocupar não me torna um irresponsável. A não ser que eu não me preocupe, cruze os braços e não faça nada, mas se eu me preocupar e colocar as minhas causas nas mãos do Deus vivo, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, eu posso descansar, porque Deus vai me dar uma paz tremenda. Enquanto isso, a sua mente precisa ser cheia de coisas boas. Há quem diga que nós somos aquilo que comemos, e é verdade. A gente come muito açúcar, a gente fica diabético. A gente come muita gordura, a gente fica acima do peso, a gente fica gordo. Tem que falar a palavra. É o politicamente correto, pode chamar aquilo que é do que é. Eu sou gordo, não estou acima do peso. A gente é o que a gente come. E espiritualmente, nós também somos aquilo que comemos. Nós não comemos só pela boca, nós comemos pelos olhos e pelos ouvidos, principalmente. O versículo 8 de Filipenses, capítulo 4, diz assim: Paulo dá uma dica de como os irmãos ficarem em paz em meio à tribulação. Pagou. Acabou a bateria.